Programa livre para todos os públicos. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Eu sou a doutora Helenise Machado, psicóloga e neuropsicóloga, e hoje é o nosso 23º programa. Estou aqui com duas mulheres incríveis, iniciando o primeiro bloco com a Deníria Raulino, psicóloga, mãe e que tem uma história de superação que vai contar para vocês detalhes dessa história de superação, mas não só agora, mas muito antes, né, nos bastidores da vida, né, Denília? Então é isso, fiquem aí que a gente inicia já já. E agora, para darmos início ao nosso primeiro bloco, estou aqui com a psicóloga Deníria Raulino, que vai contar um pouco sobre a sua história de vida, sobre superação e sobre transformação, né, Deníria? Fala um pouco aí, se apresente para os nossos telespectadores, principalmente para o nosso público feminino, que é mês de março, é um mês que a gente dedica exclusivamente para as mulheres. Então, o nosso programa neste mês de março está totalmente rosa, trazendo aí histórias de mulheres que superaram suas dores, superaram sofrimentos, superaram muitas vezes gerações, né? Muitas vezes vem nas gerações o que a gente sofre e essas mulheres vão transformando e ressignificando. Então, fale aí, Denília, para que a gente conheça um pouco mais sobre você. Boa noite, Helenice. É um prazer enorme estar aqui com você, que é minha mestra, né? Fui sua aluna, então, para mim é uma honra, ainda mais nesse mês das mulheres, né? Para falar para mulheres, né? Que, como mulher, falar para as mulheres, né? Tem nada melhor. E poder contribuir um pouquinho com a minha história, né? É. Denília, conta para nós, assim, como foi, quando você se percebe enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto psicóloga, enquanto cuidadora, enquanto pessoa que teve que deixar de cuidar para ser cuidada, né? Me fala um pouco sobre essa transformação e mesmo a vulnerabilidade que você viveu, né? Conta um pouco da sua história para nós, lá de onde você se permitir, tá bom? Tá certo. A minha história de superação não vem só agora da fase adulta, né, vem desde a infância. Eu sou filha de mãe solteira, então, assim, ali já tem uma história muito grande, porque a gente sabe que a maioria das mulheres passam por isso, né, de ter que criar seus filhos sozinhas, lutar sozinha, dificuldade financeira, dificuldade psicológica. A minha mãe tinha depressão severa. E isso trouxe muitas coisas para mim. Ali foi quando eu comecei a aprender esse papel de cuidadora, porque a minha mãe era a única da casa que dava conta de mim e o meu irmão. E aí ali eu comecei a ver, assim, essa mulher que só ela dava conta de tudo, e de alguma forma eu tinha que ajudar, não tinha ninguém para acolhê-la e nem a mim também, então ali eu tive que ajudar. Os momentos em que minha mãe estava em depressão profunda, eu estava ali ajudando, e ali começou essa história de filha cuidadora, né, principalmente como filha mais velha. A Sim. primeira filha, a gente acaba que pegando esse papel para si de cuidar da mãe, cuidar do irmão, eu ficava com meu irmão para poder a minha mãe trabalhar. Acabei trabalhando também muito jovem, muito menininha ainda, 12, 13 anos eu já estava trabalhando, para ajudar em casa. Você Então foi ali assumindo que responsabilidades não era minha, precocemente, né, foi muito principalmente precoce. nesse papel de criança tendo que ser forte para cuidar da mãe, né? Ali eu não podia ter aquele, não tinha aquele momento de ser acolhida, de ser criança. Eu fui adulta muito jovem, né, muito Hum. criança ainda. Tive que ocupar esse papel. Não pude escolher, eu não escolhi ser a cuidadora. Eu fui chamada para esse papel como tantas mulheres são chamadas. Esse Sim. papel de ter que cuidar, de ter que dar conta, de não poder ficar triste, de não poder ficar doente, que eu não podia ficar doente, não podia ficar triste, não podia falhar, né, ali. E aí ajudar a criar o irmão. Quantas mulheres não ajudam a criar seus irmãos, né, cuidando, muitas vezes ali cuidando da mãe, de uma mãe que já vem também de uma história, que é a história de repetição, que a gente vê, que já vem de uma história de que também era cuidadora dos irmãos, da própria mãe, e vai se repetindo. São ciclos
que se repetem e que a gente tem hoje, temos a oportunidade de mudar. E Sim. a minha história também depois permitiu eu mudar isso, mudar esse olhar de que eu também poderia ser cuidada. E a terapia cognitiva comportamental, a TCC, ela trata muito dessas disfuncionalidades, né, as crenças que vêm nas transgerações, né, que vem passando de mãe para filha e vai seguindo, né. E eu sempre digo que quando você faz terapia, você consegue, fazer com que esse ciclo seja interrompido, Sim. né. E eu acredito que você enquanto psicóloga, a psicologia com certeza te ajudou muito, né, para você entender um pouco sobre o desenvolvimento, sobre a sua própria história, né, buscar ajuda. Em que momento você se permitiu, ser ajudada? Você se percebeu como uma pessoa que além de cuidar, mas precisa muito de cuidado também? A própria escolha por fazer psicologia, né, já vem daí. Uma história muito que a gente tinha tanto ali a trabalhar, e eu sentia: "Tem alguma coisa aqui a mais que eu posso fazer?". E aí vem também das questões de quem eu conheci no meu ao longo do caminho, de professores onde eu me inspirei, mulheres que eu acabei me inspirando também, porque mulher é isso, quando você encontra no meio do caminho uma mulher para se inspirar, a gente vai e não tem limites. E assim tive que me inspirar em mulheres que eu queria ser, para poder chegar lá, chegar onde eu estou hoje. E a terapia, sem dúvida, a psicologia foi, sem dúvida, o meu alicerce ali para poder conseguir dar conta de tudo que eu tive que dar. Além dessas questões, na infância eu tive que dar conta de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, porque como a configuração familiar em que mãe e filho, né, dois filhos e uma mãe solteira. Ali, como é a configuração de muitas famílias hoje, que os pais não estão muito presentes. Tem essa divórcio, tem inúmeras questões, e eu passei por tudo isso. Sim. Quando cheguei na psicologia, ali é onde vem aquela dúvida: "Será que eu dou conta?", onde a gente vem nesse papel também que a gente se questiona muito, Sim, por isso enquanto a mulher. importância de fazer terapia quando inicia o curso, né, Deníria? Para que Exatamente. você possa entender um pouco sobre a sua história, né, e não haver transferência com o seu paciente ou contra-transferência, né, A gente porque a aprende sua muito história é a disso. história com certeza de várias mulheres que estão agora assistindo o nosso programa, né, e muitas vezes na própria sala de aula, quantas mulheres passaram, né, por histórias semelhantes à sua. E em determinado momento a gente acredita que não é capaz, justamente por conta da história. E aí eu lembro que no curso de psicologia eu li um livro que era cartas ao de Carlos Gades, cartas para um psicólogo iniciante. É por aí o livro. Hum. E aí esse livro falava justamente disso, para ser um bom psicólogo, que eu queria ser uma boa psicóloga, era o meu objetivo, ajudar pessoas que tinham passado pelo mesmo que eu passei. E aí ele trazia uma coisa muito interessante que era isso, que a nossa história de vida pode ser uma base muito grande para quem a gente vai ser enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto esposa, aos papéis que a gente desempenha, né. Ali especificamente falava como psicóloga. Eu ter passado por situações que levam as pessoas à terapia, abuso físico leva à terapia, abuso sexual leva à terapia, Todo tantas tipo de restrições, violência, né, todo tipo de são violência. microagressões, microviolências, né, que levam a um adoecimento psicológico, emocional, físico. É interessante isso que você está trazendo, porque eu sempre costumo falar no processo de terapia, quando eu estou explicando um trauma para, pacientes, eu digo que é igual um bonequinho de argila, você acabou de fazer esse bonequinho de argila, né, ele tá bonitinho ali, mas se você colocar muito no sol, ele vai rachar. Se colocar muito no vento, ele pode, né, ficar tortinho. Se pegar chuva, ele vai ser um bonequinho, né, ele vai ficar rígido, ele vai endurecer, vai estruturar, e vão olhar para ele e vão perceber que é um bonequinho de argila. Mas nem todo mundo vai querer se aproximar desse bonequinho de argila, levá-lo para casa, conviver, porque tem muitos traumas, né. Então a criança e nós, no nosso desenvolvimento da infância, tudo que vai pegando e traumatizando, criando essas rachaduras mesmo na nossa estrutura de personalidade, fica, não tem como, né. Você Ficam estrutura a tua marcas. personalidade, mas os traumas estão ali, né, as violências que foram,
contínuas, né, a violência contra a criança muitas vezes ela é contínua, até se descobriu, até essa criança crescer e falar: "Chega, basta, né, você não me bate mais, você não me violenta mais", é difícil, até lá a pessoa já adoeceu, né. E adoece mesmo. E aí, em que momento, assim, eu pensei: "Não, aqui eu tenho que fazer uma história diferente". Foi ali quando eu encontrei, já no ensino médio, professores que eu comecei a me inspirar. Ali existe um outro mundo, existe outras coisas, né. E aí eu comecei a enxergar esse mundo e a possibilidade de fazer parte dele. Eu passei por tudo isso, mas isso vai me definir ou não? Aí é uma escolha, e aí a psicologia me trouxe isso não me define, Você escolheu a psicologia ou a psicologia te escolheu? é a questão, né, de Sofia, Foi lá foi amor à primeira vista, foi né? assim recíproco. Foi Eu recíproco. era uma ali também tive que fazer terapia, porque Sim. todo psicólogo passa por esse processo de terapia também. Fiz muita análise, né, também, que começou ali comecei a entender: "Poxa, eu passar por tudo que passei não foi em vão". Comecei a ver a minha história diferente. Não mais no lugar de que ali ia determinar, não, aquilo ali seria contrário, seria dali que eu tiraria o meu melhor, e foi isso que eu fiz. Se eu passei por tudo isso, eu aprendi muita coisa. Eu aprendi o que era sentir, o que era estar nesse lugar. Então ajudar mulheres que estiveram nesse lugar começou a ser, para mim, algo muito natural. Juntando com a técnica que a psicologia nos traz, pronto, deu certo, casou. Até porque a empatia sua é genuína, né, é uma história que o seu paciente conta, por isso que tem que fazer terapia, tem que estar bem resolvida, tem que estar curada, para que você possa atender o outro, né, neste momento precisa tanto, né. É linda a sua história e eu te conheci como aluna, né, em sala de aula, sempre muito dedicada, muito responsável, então eu sempre ficava te observando ali, né, quem é essa pessoa, né, quem é Denília, né. E depois de um tempo, quando o curso terminou, eu sempre te acompanhando, eu vi que você sofreu um AVC, né, eu vi que você passou por grandes traumas, né, e o que mais me chamava atenção é quando eu assistia você, fazendo a reabilitação, você se permitindo ser cuidada, você se permitindo ser tratada, e sem máscara, né. Ali com a boquinha torta, né, com sem movimentos, né, tudo que um AVC traz de comorbidades também, né, e você ali mostrando para o mundo que: "Poxa, sou mulher, sou psicóloga, sou mãe, sou forte, né, e eu quero viver". Conta um pouco dessa história para que outras mulheres se inspirem em você também. Quando o AVC veio em 2023, né, bem no comecinho do ano, estava, assim, numa fase que eu considerava muito boa da minha vida. Estava fazendo o que eu amava, que era poder atender, e de repente eu estava muito produtiva, estava numa fase produtiva, tinha um filho que eu dava conta de tudo, conseguia dar conta da casa, do filho, do marido. Meu marido sempre foi um marido muito parceiro, e daí foi minha primeira quebra de ciclo, foi o marido. Como assim? A minha família, que a gente falou dessas repetições, Uhum. vem de uma família de mulheres que não conseguiam ter relacionamentos, que ficavam sempre sozinhas e cuidando de filhos sozinhas. Sim. E aí na terapia, que a gente faz que a gente não entre nesse ciclo de repetição, o que a minha mãe passou, a minha avó passou, e ali se você for olhar para a história lá atrás, for pesquisar, você vai ver que existe uma repetição. Eu preciso quebrar esse ciclo. Como? A psicoterapia, ela vai te dar essa base, ela vai te dizer em que momento você está repetindo, qual o padrão de comportamento que você está repetindo, quais pessoas você está atraindo ou não. E Sim. ali eu consegui atrair uma pessoa que realmente era um parceiro, que estava comprometido com a família, com o bem-estar do nosso filho, com o meu bem-estar também. E para que você pudesse construir a sua história, né. Porque a história que você tem ou tinha na memória era uma história de geração passada, e você buscando uma construção e junto com essa construção uma cura, né, para esse ciclo, né, para essas repetições, né. E assim, a cura, assim, a cura, a gente fala cura, mas é mais pra gente é mais um estado, né, que É, um bem-estar. contínuo, né. Isso, Então exatamente. é O que contínuo. é a cura, né, a cura é um processo de bem-estar, né, você poder olhar para aquele sintoma, para aquele trauma, né, e falar: "Mas eu não sou isso, isso não me afeta mais". Pronto, aí e se olhar no espelho e dizer: "Eu não sou isso", é muito difícil, É. porque a gente se vê no olhar da nossa mãe,
A gente se vê nesse olhar das gerações passadas. E aí você diz: "Não, termina aqui". E eu disse isso para mim: o ciclo da minha família termina aqui. Termina aqui, não vou ser uma mãe ruim, não vou ser uma mãe ali eu comecei a ser a resgatar um pouco da minha história, mas trazendo para um lado positivo, que era o quê? Tudo que eu passei, eu não permito que o meu filho passe. E ali não permito também passar de novo de qualquer forma. Aprendi a me proteger, e sempre nesse lugar mas eu ainda continuava no lugar de cuidadora, né, que era assim, tinha que dar conta de tudo, da casa, do da enquanto mãe, enquanto esposa, cada papel que eu ocupava, eu tinha que ir muito bem. Ah, se ia fazer a faculdade, tinha que ir muito bem. Na pós-graduação, eu tinha que ir muito bem, tinha que ter as melhores notas, então me cobrava sempre muito. Quando veio o AVC em 2023, foi tipo: "Para". E aí quando você vê o seu mundo parar, de repente tá girando aqui, tá girando, e parou. O que eu faço agora? Eu tive um AVC que eu fiquei realmente com sequelas graves. Eu saí do hospital, passei 17 dias na UTI e saí sem poder caminhar sozinha, sem poder eu não podia ficar sozinha em casa, porque eu caía, sem poder me alimentar sozinha, porque eu não A conseguia própria engolir linguagem você tinha dificuldade, né? a linguagem. Até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade, então é uma coisa que continua ainda. A linguagem, fraqueza muscular, tive também questões neurológicas, cognitivas, e aí foi o desespero, como eu vou voltar para a minha profissão com tudo isso? E E aí com a começou maternidade aí ir para a envolvida, né, muito maternidade. fortemente, né? E aí, assim, a base da minha maternidade foi muito boa, dei muita base para o meu filho. Aí no momento que eu precisei me ausentar, eu fiquei: "Será que ele dá conta sozinho? Como é que vai ser?", né, e eu só ficava muito culpada. Lembro a primeira vez que eu tive que fazer, de última hora, para ele comer, um miojo, aquilo para mim doeu demais. Meu filho ainda estava comendo uma coisa que não era boa alimentar, não era alimentação boa, não Mas podia era o que fazer. você podia no momento, Era o né? que eu podia, não tinha uma coisa assim, que eu pudesse fazer, até compartilhei isso na internet na época, e muita gente questionava assim: "Ah, mas você sempre foi uma boa mãe, sempre isso, sempre aquilo". Então eu ouvi de muita gente, Então nesse momento aí você sentiu culpa. muita culpa. Eu sentia culpa por tudo. Eu abria ia saía do quarto, que eu via a casa bagunçada, eu sentia culpa. Via meu filho estudando sozinho, porque eu estava ensinando ele as tarefas da escola, eu sentia culpa. Não aquela questão de papel de esposa, que eu passei muitos meses sem poder ocupar esse lugar de esposa, eu sentia muita culpa, como é que ia ser, né. Em que momento você se permitiu ser cuidada? Porque você precisava de cuidados. Não era para você cuidar de ninguém neste É, momento, né? E em que momento você permitiu ser cuidada, ser amparada, ficar nesse lugar de fragilidade mesmo, estou fazendo tratamento, né? Preciso de repouso, de paz. Existiu esse momento? existiu, depois de muita terapia. Então, eu sabia de todo o processo que eu estava passando, eu entendia. Eu passei por um processo de negação, de realmente ter raiva da situação que eu estava vivendo, passei por muitos processos ali psicológicos que eu entendia. Ainda assim, a compreensão não era suficiente. Tive que realmente ir para a terapia e ir lá entender sobre as minhas crenças, como é que eu via papel de esposa, como era esse papel de mãe que não podia descansar, que não podia ter um momento de ser cuidado, né. E o ambiente era favorável, né? Você estava com uma pessoa, está ainda com uma pessoa que te ama, que te acolhe, que te apoia, e mesmo assim é muito difícil. Mesmo assim era muito difícil, estavam ali para me acolher e eu não conseguia ser acolhida, porque eu não aprendi isso na infância. Eu aprendi que o meu lugar era estar ali dando conta de tudo. Mas você conseguia perceber a gravidade da sua saúde? Que você Consegui. corria riscos, né, que o tratamento ele precisava acontecer tanto na parte, voltado pra fonoaudiologia, neurologia, questão voltada também para as emoções, né, para essa reconstrução, porque é construir uma nova história. Você saiu, você está bem hoje, vai ser mãe novamente, né, mas é uma história diferente. Eu tive que reaprender, eu ocupei de novo o lugar de criança, e ali me pareceu uma oportunidade, pronto, criança eu não fui cuidada, eu realmente não fui, eu cuidei. Ali era o meu momento de ser cuidada, mesmo na fase adulta eu me tornei uma criança completamente dependente, completamente dependente.
de precisar de apoio para ir no banheiro. E eu tinha meu esposo do lado o tempo todo, 24 horas, mas eu não conseguia muitas vezes aceitar. Eu tive essa dificuldade de tipo assim, aceito, aceito a ajuda dele, aceito que não posso fazer, mas não era assim, eu Mas haviam algumas restrições sim, ainda, tinha né? hora que não dava, Uhum. não dava. Ah, vou sozinha no banheiro, no meio do caminho eu caía, então não dava. Então, Uhum. era ser cuidada ou acontecer algo pior. Aí eu fui para terapia para poder me entender melhor, para poder aceitar esse processo preciso, permitir ser cuidada sem culpa. E agora, quem é essa mulher que fala? Quem é essa mulher que em 2023, né, passou a história, a vida toda, né, porque você traz uma história de vida de, significados fortes, né, de vivências pesadas, onde uma criança viveu na vulnerabilidade afetiva, de cuidado, muitas vezes talvez até de educação mesmo, porque não tinha ninguém ali olhando. E quem é essa mulher que passou por tudo isso e está aqui falando agora? Né, gestando um outro bebê que vai chegar já já, né. Quem é a Denira Raulino? E aí, mais uma vez, eu consegui sair de todo esse processo muito mais forte do que como eu entrei. Porque, assim, quando eu permiti ser cuidada, me permiti ser cuidada, foi a coisa mais difícil que eu fiz, mais difícil. Foi mais difícil do que horas de terapia, de coisas, tudo que eu tive que fazer. Então, terapia ocupacional, eu tive que fazer tudo. Era o dia inteiro, era assim, minha semana era todo dia eu estava no hospital, todos os dias eu estava numa clínica de reabilitação, todos os dias eu tinha algo para fazer. Então não tinha tempo para não me cuidar, eu não tinha tempo para não, precisava disso. E ali eu tive que decidir, vou ser mais forte ainda ou não. Porque por mais que pareça, eh, posso dizer, que pareça como fosse na contramão. Como você é forte, você está precisando de ajuda. É Uhum. porque você se permitir ser vulnerável, estar ali vulnerável, se permitir ser fraca às vezes, é o maior para mim, é o maior ato de força que uma mulher pode ter. Sim. Pedir ajuda é um ato de coragem, É um né. ato de É coragem. um ato de coragem, porque eu falo sempre: "Olha, paciente passou pela porta do meu consultório, quer ajuda, e essa pessoa é muito forte", né. Quem não pede ajuda, realmente vive uma fragilidade muito maior, né. Você chegar e pedir ajuda, você buscar rede de apoio, você pesquisar sobre, né, onde eu encontro pessoas que podem me ajudar para que eu possa melhorar nesse aspecto é fantástico. Mas é difícil, Denira, é difícil, é como você falou. Quantos anos aí, né, você precisando de ajuda? E talvez a AVC foi a tampa da panela que explodiu, né? Foi Então, o corpo assim, dizendo: "Não dá mais". né, é muita sujeira embaixo do tapete que foi colocada, muitos traumas que não foram processados, né. E hoje, como é que você processa, como é que você se vê nesse teu processo de terapia, nesse teu processo evolutivo mesmo de uma mulher que supera todos os dias, né, as dores, né, os traumas e ainda continua em tratamento? Continuo superando. Eu me vejo como alguém que vencedora, eu venci. Eu consegui transformar a minha história em algo positivo, E em é algo mesmo, bom, parabéns. E a gravidez também é outra vitória. uma enorme vitória. A gravidez veio dizer para mim assim: "Olha, a vida não acabou, continua, tem mais coisa por aí". E se a gente se permitir, sempre tem mais coisa na frente. Tem mais coisas para a gente ver. E assim, como é que eu aguentava os dias ruins? Porque tinham dias muito ruins. Tinha dias que não dava, que chorava mesmo, desabava mesmo, e ali, foi um dia muito ruim, tinha que aceitar, e eu aceitava, tudo bem, eu vou acolher esse meu dia ruim. E aí no outro dia era um dia bom. No dia bom eu vou aqui guardar o que foi de bom. Pude ir na praia, os primeiros passos que eu dei na praia foi um dia bom. Então foi reaprender, foi reviver a vida com outro olhar, tudo parecia muito incrível. Eu pegar o copo de água e poder tomar, era uma coisa incrível, porque Então não passou a ter um novo sentido, um sentido muito positivo, muito né, você positivo. passou a dar sentido a tudo que você percebia e sentia, né. Tudo que parece muito pequeno, que assim, para uma criança é incrível, quando uma criança de 2, 3 anos ele vem: "Papai, mamãe, olha o que eu estou fazendo, olha o que eu sei fazer", é porque para ele aquilo era incrível. E Sim. muitas vezes a gente não olha, não valida, né. E ali,
Para mim, eu tinha que me validar todos os dias. Quando eu conseguia dar um passo a mais, quando eu conseguia uma coisa nova, era assim, era incrível. Olha o que eu consegui fazer hoje. E aí, na minha rede de apoio, que eu tinha umas amigas que eram realmente incríveis, que estavam sempre ali presente virtualmente, porque a vida não permite, né, a gente ter essa rede de apoio de muito de perto às vezes. E aí o virtual, elas estavam ali: "Gente, hoje eu consegui fazer isso, hoje eu consegui fazer aquilo". Todo dia eu levava uma coisa nova, isso foi aonde eu fui buscando mais força. E você Cada foi conquista peneirando também, né, assim, dá para perceber que quando você fala e também os momentos que eu te acompanhei, você foi deixando o ruim, né, o trauma, as dores, o sofrimento e você foi construindo novas histórias, né, como segurar um copo, é construir uma nova história, né. O significado de segurar um copo, é como você falou, é igual uma criança quando aprende a falar, aprende a andar, né, aprende a chutar uma bola, então você aprendeu. Né, você já tinha essas aquisições e você aprendeu, né, isso é lindo, muito lindo, assim, a tua história é uma história de superação, Denise. Você está falando, meu coração está acelerando aqui, ó, vibrando junto com você, porque, muitas vezes você sabe o que está acontecendo com o outro, mas você olhar o olhinho dela brilhando aqui, contando a história, né, você vivencia, né. Mas é isso, a sua história é muito linda. Qual mensagem que você pode deixar para as mulheres que estão nos assistindo, não só no mês internacional da mulher, mas também as mulheres que ganham o mundo para cuidar de si, cuidar do outro, né, e ajudar tantas outras vidas. eu vejo muito isso, né. Eu atendo meu público em si, a maioria são mulheres. Uhum. E aí eu vejo muito isso, mulheres que trazem essa coisa de não conseguem ser cuidadas, não conseguem se permitir muitas vezes esse momento de vulnerabilidade. E aí o que eu posso dizer é: olha para a tua história com mais carinho. Olha para si como você olha para o outro. Eu sempre fui a pessoa que olhava para o outro e: "Nossa, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso tornar a tua vida mais leve, tornar a tua vida melhor?". Daí a escolha da psicologia: como é que eu posso tornar a tua vida melhor? Eu tive que olhar para mim: como eu posso tornar a minha vida melhor? Como eu posso tornar a minha vida mais leve? E é tudo de dentro para fora, né? É. Não é nada de fora para dentro. E aí se olha no espelho, vê a tua história que lá vai estar os motivos do porquê que você traz tudo isso, além da questão social que a gente sabe que tem, né, Sim. socialmente a gente tem que ocupar esse lugar, tem a pressão social muito grande, mas também tem a nossa história. E o que eu faço com ela é muito importante, é o que vai realmente determinar o que eu posso escolher, seguir o que a sociedade me impõe, você tem que ficar aqui, você tem que ser assim, tem que seguir essa regrinha aqui, ou eu vou seguir o que eu quero. Muito bom. Gente, é isso. Fiquem aí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à Etufó. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Retornando ao nosso segundo bloco, com esse bate-papo super bacana com a psicóloga Denira Raulino, contando aqui a superação, os desafios, né, e as vitórias, né, muitas conquistas lindas, né, tanto na parte psicológica como na questão mesmo física, né, Denira, e aquela questão que nós não somos só corpo e nem só mente, né, nós somos um todo, um sistema. Eu tenho aqui algumas perguntas, Denira, dos nossos telespectadores. A primeira é da Samanta, 25 anos. Como aceitar ajuda quando sempre fomos independentes? É difícil.
Mas vai chegar um momento na vida que você vai ter que aceitar. E aí, como aceitar, né? Essa é a pergunta dela. Não é fácil. Primeiro, a gente tem que fazer esse processo que a Helenice disse, essa mudança de dentro para fora. Aceitar ajuda não é fácil. E a primeira ajuda que eu aconselho a aceitar, né? Buscar ajuda para aprender a aceitar ajuda. Que a terapia é o melhor processo. Eu sei que parece assim que eu tô indo porque eu sou psicóloga, mas, gente, é porque a gente vê isso diariamente. Pessoas que chegam sem saber pedir ajuda. É. E aí lá, e muitas vezes esse não conseguir pedir ajuda também vem junto, não conseguir dizer não, que é um sofrimento muito grande, alguém que não consegue nunca dizer não, que sempre o outro vem em primeiro lugar. Aí quando a gente começa assim, até para eu cuidar do outro, eu tenho que ter cuidado de mim primeiro. A segunda pergunta, Sandra, 38 anos. Como lidar com as sequelas emocionais depois de um AVC grave como você? Novamente, como lidar? Buscar a terapia. É um dos primeiros passos. A rede de apoio é muito importante. E a terapia faz parte dessa rede de apoio. Ter uma rede de apoio, gente, é fundamental. Eu não teria conseguido sem minha rede de apoio. Sim, eu fui forte, até pela minha história de vida, por ser sempre forte, eu caía e levantava. E assim também foi no AVC. Mas lidar com tudo isso, principalmente as questões emocionais, né, as questões psicológicas, foi o mais difícil de tudo. Porque o corpo, você ainda tem ali os profissionais que ajudavam de alguma forma. A mente, eu tinha que ter uma participação minha. Vamos lá, terceira pergunta. Fernanda, 29 anos. O que você diria para as mulheres que sentem que precisam ser fortes o tempo todo? Essa crença do tenho que ser forte o tempo todo, ela adoece muito a gente, porque cansa. O nosso corpo cansa, a nossa mente cansa, e aí em algum momento eu vou ter que parar. E quando a gente não para, o corpo vai cobrar. No meu caso, o corpo cobrou de alguma forma. O AVC veio para frear. E freou por um tempo. E ali eu tive que aprender tudo de novo e, apesar do freio, pegar de novo ali a guia, né, e realmente conduzir a minha vida como eu queria. Fácil não, não é. Mas não tem saída. A gente tem que ter esse momento, parar, se olhar no espelho, se perceber ali enquanto humano. Nós somos humanas. E todo ser humano precisa de acolhimento, precisa de parar, precisa de ajuda. Então, buscar ajuda, gente, não quer dizer que você é fraca ou você está passando por um momento de fraqueza. Não, quer dizer que você é muito forte para se permitir estar ali, né? E também ajudando os homens a cuidar das mulheres, né? Os homens vão aprendendo, né, a cuidar melhor das mulheres, né? Que isso é importante. Eu digo que as relações são trocas, né? Com certeza, às vezes a gente tem que permitir esse homem ocupar o lugar de cuidador também. Porque tem esse momento. Muito Eu bom. era aquela mulher que dizia assim: amor, essa lâmpada aqui queimou, vai lá trocar? Aí, se ele não fosse nos próximos 5 minutos, a Ela Denira vai. estava lá, subia a escada, botava a escada em cima da mesa, subia e trocava a lâmpada, porque eu não permitia esse homem ocupar o lugar que era dele, né? Muito bom, ótimo. Essa fala que você falou é fantástica, porque muitas vezes as coisas não acontecem porque a gente espera um movimento diferente dentro de um tempo que a gente deseja, né? E nem sempre é no nosso tempo, muitas vezes é um tempo que a gente tem que adaptar. Deníria, muito obrigada, foi fantástico. Fiquem aí que nós vamos voltar para o nosso terceiro bloco e este programa ele vai passar toda terça-feira às 21 horas com reprise aos sábados. Então, quem perder também pode ir lá no YouTube, tanto no canal da TV União, como da Rede Multi TV, e assistir esse programa que está fantástico. Vim apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show,
no estádio do futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Olá, estamos retornando ao nosso programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Entrevistamos há pouco a psicóloga Denira Raulino e agora eu vou chamar a engenheira de alimentos, Débora Mendes, que vai contar a sua trajetória, que é linda, uma mulher incrível, que traz superação e transformação no seu dia. Vem aqui, Débora. Ei, Oi. mas tá linda! Obrigada, seja bem-vinda. Eu que agradeço Olha que coisa, poder vir né? aqui contar um pouco da minha história. É, mês de março, mês internacional da mulher. Você viu que até as poltronas eu coloquei Sim, rosa para que a gente estivesse assim bem feminina mesmo, né? Lutando pelos nossos eu me direitos, pela nossa história, pelas nossas conquistas e dando valor a isso. Então, Débora, para iniciar, fale um pouco sobre essa trajetória aí dessa mulher, né? Se apresenta, fala um pouco sobre você e a gente vai continuar aqui no bate-papo bem inspirador para todas as mulheres que estão nos assistindo. Pronto, eu me chamo Débora Mendes, né? Sou mãe, esposa, sou professora, sou engenheira de alimentos, sou professora, né? Mestre, né? Consegui escrever um livro na minha área, né? E hoje eu sou consultora técnica, trabalho com consultoria, né? No Senac e sou muito feliz e sou mulher, Eu sou muito mais do que isso, né, sou mãe, sou filha, sou sou esposa, né, esposa. tenho uma história aí de superação. A Débora, se você me permitir, eu vou falar um pouquinho, Sim. né, assim, da sua história para que você possa dar continuidade, mas a Débora é uma daquelas mulheres que ela teve os filhos, cuidou dos filhos, né, sem culpa, sem raiva, sem mágoa, sem frustração, e quando os filhos cresceram, ela disse: "Mundo, lá vou eu, agora eu vou estudar". Então é uma graduação que já veio na vida adulta, com filhos grandes, né, um mestrado e uma docência também, um mundo acadêmico que a Débora, vivencia com maestria, né, uma carreira linda, brilhante. Então fala um pouco, Débora, dessa mulher que parou a história, casou, parou a história, para que pudesse criar os seus filhos, né, juntamente com seu esposo. Mas antes de casar tinha uma história também de uma menina, né, bem danadinha, né, uma menina que já lutava pelos seus ideais, uma menina que conquistava, né, os seus objetivos. Conte aqui para que as pessoas possam saber da sua história. Eu casei muito cedo, né, eu estava estava concluindo o ensino médio, né, então quando eu terminei o meu ensino médio, eu já terminei grávida, já levava o João Vitor, né, que é meu primeiro filho. E a Débora nunca foi muito aquela aluna boa, aquela coisa de estudar, eu gostava de surfar, eu gostava de festa, até que achei o meu marido, né, encontrei o meu amor e parei, né, engravidei quando eu estava no terceiro ano, e aí eu disse: "Não, eu vou ter o João Vitor, mas depois eu retomo as minhas Mas também atividades". foi uma escolha, a maternidade foi uma escolha. Foi uma escolha. Você queria ser Eu mãe, você queria cuidar dos seus filhos, talvez até por conta da sua própria história. Sim, eu sempre fui era o meu desejo era ser mãe, eu sempre tive. Quando eu fechava meus olhos, eu sempre me via como mãe, né, querendo cuidar. Eu fui criada pela minha avó, né, minha avó, assim, a gente era juntas, né, tudo era com ela, e eu sou a filha do meio, né, sempre falo que a filha do meio é aquela ali meio esquecida e tal, mas
eu tinha um sonho de ser mãe. Então, quando eu engravidei, né, eu lembro que quando eu engravidei, terminando o ensino médio, eu fui muito criticada, né. "Ai, você tá", as pessoas olhavam assim para mim, eu grávida no colégio, ia já, estava com a barriguinha grande. As pessoas olhavam muito para mim, assim, condenando mesmo. E às vezes eu ficava até naquela coisa: "Poxa, né, eu engravidei", ficava assim meio com vergonha, mas não, eu tinha tanta vontade de ser mãe que tudo aquilo era pequeno, né. Então eu tive o João Vitor, que foi o meu primeiro, e eu disse: "Não, vai ser muito tranquilo, depois que o João Vitor nascer, eu volto para estudar, volto a estudar". E aí quando o João Vitor estava com 1 ano, a Débora engravida novamente. E eu disse: "Meu Deus, e agora?", né, o João Vitor com 1 ano ali, a Gabriela, a diferença deles é exatamente tem exatamente 2 anos, né, e 15 dias, e aí chegou a Gabriela. Com a chegada da Gabriela eu disse: "Não". 3, bem rapidinho. Eu disse: "Não, com a Gabriela agora eu paro, eu tenho um casal de boa, era tudo que eu queria, um menino, uma menina, eu vou ali". E aí fiquei, né, vou colocar um DIU, não vou engravidar e tal. Com 3 anos chega o Mateus. E aí eu disse e aí a sensação quando a médica me falou: "Você está grávida", era como se o chão tivesse meus sonhos, o que eu tinha planejado, ele Então, se você abriu. planejou depois da maternidade estudar, ter uma profissão, construir uma história de uma mulher independente como você é hoje. É, até porque eu via todas as minhas amigas, né, eu prestes a dar à luz, as minhas amigas estavam comemorando a entrada na universidade e eu estava montando o enxoval do bebê. Então, assim, meu sonho, eu nunca não quis voltar, né, ter uma vida profissional, mas naquele momento era um momento de mãe, só que eu não imaginei que eu ia ter, né, 3 assim, tudo muito perto. Então, foi com o terceiro filho eu digo: "Não, agora eu vou ser só mãe", né, só mãe. Como E é deixar esse sonho? Como você viveu esse tempo, né, dessa maternidade tão desejada, porque você desejou ter uma família, você desejou ser mãe, você sonhava em ter filhos, né? E aí o sonho também da mulher independente, de ter uma profissão, também estava ali paralelo, né? Não estava esquecido. não. Estava ali, você o tempo todo olhava para ele. E como é que você fez para você porque, o tempo, ele pode ser muito favorável, mas também ele pode ser desfavorável, né, dependendo das situações que vão acontecendo. Como é que você fez para que esse sonho, né, com 3 crianças pequenas, para que esse sonho pudesse um dia ser sonhado novamente com a possibilidade de chegar onde você chegou? É, como você fala, o sonho, né. Era o sonho, uma coisa que eu sempre trabalho com meus meninos, desde quando eles eram pequenininhos, eu dizia: "Ó, fecha os olhos e sonhem, né, antes de vocês dormirem, sonhem com o que vocês querem ser, com o que vocês querem fazer", e eu tinha esse sonho, eu sempre me via trabalhando, fazendo alguma coisa, né. Mas naquele momento não, aquele momento era deles. E teve uma pessoa que eu admirava muito na época, né, porque eu estava naquele conflito, o sonho de ser mãe, de repente, transformou num peso, porque eu vi a minha vida profissional, eu digo quando chegou o Distante, terceiro, ele estava se distanciando mais sim. ainda. E aí em uma festa do trabalho do meu marido, uma pessoa chegou lá no meio da conversa, ela disse assim: "Eu priorizei ser mãe". E aquilo ficou tão forte para mim, veio para mim aquilo que eu digo: "Não". E ela era uma pessoa de sucesso, né, eu digo: "Eu vou priorizar ser mãe". E ali foi um ponto, eu digo: "Eu vou ser só mãe". E você aceitou. É isso Aceitei. que é bacana, né, porque você pode sim ser só mãe, por que não? Né, se você tem condições de ser só mãe, se você não precisa, né, sair de casa todo dia para ganhar o pão de cada dia, ajudar na alimentação, na educação, você pode sim ser só mãe e ficar satisfeita sendo mãe. E foi interessante que você, escutou uma mulher que te inspira, Sim, que na época foi referência para você, aí deu um start: "Eu quero ser mãe", né, né, quero e aí eu aproveitar. disse: "Eu vou ser mãe". E ali naquele momento, eu realmente foquei, eu digo: "Tudo tem sua hora". Essa é uma frase que meu marido dizia que eu tinha muita raiva.
tudo tem sua hora. Isso me incomodava, porque sou muito agitada, e eu queria fazer as coisas, eu queria tudo, eu queria ser mãe, e aí não, eu digo: "Pronto, ali eu vou parar", e aí eu fui mãe. E por 10 anos eu fui só mãe. Só mãe. Só mãe, né, eu falo até só mãe. Por 10 anos eu fui só mãe. E aí, Muito chegou mãe, né, como a muito, psicóloga Denira, né, muito grávida, muito. né, É, muito eu mãe. era muito mãe, assim, eu acho, às vezes quando as pessoas perguntam qual é o seu melhor papel, eu digo: "É o de mãe", né. Eu tenho certeza que eu fui, quanto educadora, aquela mãe que educa, para hoje eu sou uma mãe parceira, né, porque eu não tenho mais nenhum filho morando comigo, todos já saíram, né, Todos de casa, formados. todos são formados, são casados, e hoje eu vivo um outro momento que eu nunca imaginei que eu fosse viver, né. Então, assim, quando eu decidi ali realmente de ser só mãe, foi foi assim como um marco, né, que eu digo: "Vou deixar minha vida profissional, uma hora ela chega, tudo tem sua hora", e ela chegou, né. Então eu voltei, depois de 10 anos, né, eu fui para dentro da sala de aula, eu voltei para fazer o terceiro ano, porque eu estava muito tempo afastada da sala de aula, eu não me lembrava mais o que era uma equação do segundo grau. E assim, você foi muito resiliente, né, porque a maternidade, ela não pede só uma mãe, você é médica, é psicóloga, é educadora, é mãe, é cozinheira, né, é rezadeira, tudo neste papel durante 10 anos com 3 crianças. Você tinha babá? Tinha pessoas para te Não, ajudar? e é uma coisa bem Ah, interessante, ainda hoje eu tenho uma menina que foi morar comigo quando eu estava hã. grávida da Gabriela, ela me ajuda ainda hoje, mas ela disse: "Você nunca me deixou fazer nada para os seus Olha filhos", só, foi mãe, né. né, Então, assim, eu ali era aquela mãe que levava para a escola, que fazia o era almoço, que fazia o sim. café, que levava para o inglês, E para tá a tudo natação. bem, né, e tá tudo Sim, bem. O estava bom bem. é isso, porque assim, são escolhas na vida que nós mulheres, nos permitimos fazer muitas vezes, outras vezes não, é a vida que nos impõe, mas a Débora escolheu ser mãe por 10 anos, parou de estudar, né, e foi buscar depois de 10 anos, né, um conhecimento que já tinha ficado estagnado lá no ensino médio, e tá aqui, né, uma engenheira de alimentos, linda, jovem, né, super ativa, contando uma história, né. Criou os filhos voaram, né, e tá tudo bem. Eu digo que quando nós mulheres, nós decidimos por nós, a vida se torna mais leve, se torna mais fácil. Quando nós decidimos porque o outro impõe ou a sociedade impõe, aí é um fardo, é adoecedor, né. Então foi uma escolha que você já tinha pensado em fazer, e aí virou a chave, em algum momento, né, você conversando com outras mulheres, virou a chave: "Não, eu quero cuidar dos meus filhos". E valeu a pena, Débora? Muito. Se você me perguntasse: "Você faria tudo novamente?", eu faria. E porque eu sempre falo, né, assim, para as minhas amigas que são mães, eu digo: "Olha, existem coisas que a gente não recupera nunca mais, e a educação dos filhos é uma dessas", né, assim, a sua vida profissional, em qualquer momento você consegue, né, se reinserir no mercado ou até mesmo mudar a Sim, rota. mudar até a identidade Sim, profissional, sim, né. Mas isso é né, lindo que se você está reinventar, trazendo. mas a educação dos teus filhos não. Então, É. assim, hoje eu sou muito feliz pelos filhos que eu tenho, né, são pessoas, são meninos maravilhosos, né, e foi muito bom. E a sua história com certeza é um legado na família, né, nessas gerações que vêm, que ainda estão chegando, né, porque, são poucas mulheres que eu conheço que se dedicaram e depois foram, né, construir uma história de sucesso. Eu digo que a história de sucesso não é aquela que você tem visibilidade, você fica famosa, a história de sucesso é aquela que você é feliz, fazendo seja o que for, né, então, e a vida, a nossa vida é tão importante falar para as mulheres que a nossa vida realmente ela é preenchida por momentos, então no momento você fez o melhor que você podia, que era cuidar dos seus filhos, depois eles cresceram, você foi fazer outras, né, propostas para Sim. você, né, e você foi conquistar, muito lindo, Débora, parabéns, viu, você inspira. Qual seria a mensagem que você passaria para as mulheres que estão nos assistindo, mulheres que querem superar desafios, mulheres que muitas vezes estão presas, né, na criação dos filhos, sem perspectivas. O que que você pode deixar de palavra, mas também de incentivo, sabe, nessa construção? Porque às vezes o que você vê é só história ruim.
né? É difícil alguém parar para te contar uma história bonita como a sua. Não que não tenha tido choro, não tenha tido estresse, não tenha tido problema, né? E o que que você pode passar para as nossas telespectadoras que também pararam, né? Interromperam sonhos para viver a maternidade. Continuem sonhando, né, sonhem e não escutem, o que é ruim, né, o que as pessoas falam de negativo, porque eu ouvi muito isso, né. "Ai, você não vai conseguir, você vai estudar 6 anos e depois você vai fazer o quê? Porque você já vai estar velha para o mercado de trabalho". E eu nunca escutei, nunca escutei essas falas, né, eu sempre me negava a aceitar isso. Eu vou conseguir. Então, assim, acreditem, sonhem e vá atrás, né, não deixem ser rotuladas, né, não aceitem rótulos que as pessoas coloquem em você, porque isso machuca muito, É né, isso verdade. isso atrasa muito, isso, aprisiona muito a gente e não deixa a gente ver novos horizontes, novos caminhos, né, é uma coisa bem assim foi uma coisa que eu aprendi com muita dor, porque como você falou, não é fácil. Ai, foi um paraíso, eu levava meus filhos, eu brincava, eu podia ir à escola, ver a festinha deles, participar daqueles momentos, mas muitas vezes eu chorei também de dizer: "Meu Deus", que era uma coisa que eu perguntava muito ela nisso, "quando eles crescerem, né, o que eu vou fazer?". Então, assim, acreditem, não se deixem levar pelas falas negativas de que você não vai conseguir. E você conseguiu, né, usar o seu tempo, né, você usou com qualidade esse tempo na maternidade, você se fortaleceu nesse período diante de um propósito, isso também é bacana, porque muitas vezes nós queremos, mas nesse tempo não dá, né. Então você esperou esse tempo, mas muito determinada, muito focada, né. Mas além de tudo isso, você corre, né. Corre, Débora. Gente, A Débora adora correr para quem não sabe, né. Então, assim, ela é uma mulher que reinventa, e isso é bacana, porque eu digo que a positividade, Débora, ela ajuda você a continuar nesse sonho, né, porque quando você fala de um sonho, você está colocando aqui no ambiente, você está espalhando neste ambiente positividade, e o meu sonho pode ser o sonho de outra mulher que está nos assistindo, né, e pode sim, eu posso sim modificar a história de alguém, impactar na vida de alguém. e é tão bacana, assim, quando a gente eu fui mãe muito nova, né, então eu fui praticamente aprendendo ali, fui crescendo com meus filhos, né. E hoje eu sou corredora e sou corredora graças ao meu filho mais velho, né, que me chamou: "Mãe, é a tua cara a corrida, vamos correr". E hoje eu sou uma apaixonada pela corrida, Mas é né. E isso. hoje a gente corre todo mundo junto, a mãe e os filhos. É, que lindo. Então é isso, mulheres, né, acreditem, a sua história ela é única e você pode sim escrever, usar qualquer caneta para escrever a sua história, mas dentro do seu tempo, né, dentro dos seus valores, dentro das possibilidades também, é importante a gente olhar para as possibilidades, o que é que eu tenho no momento. Débora, muito bom, muito bacana. E vocês não saiam daí que nós vamos voltar já já com as perguntas dos nossos telespectadores. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira. Retornando ao nosso quarto bloco e as perguntas dos telespectadores. Agora eu vou fazer a pergunta da Ana, 24 anos. É possível equilibrar maternidade e carreira sem culpa? É, né, e eu fiz isso, trazendo meus meninos, né,
que ainda hoje eu chamo de meninas, trazendo meus filhos para a nova etapa que eu ia começar, né. Então, quando eu entrei na universidade, eu disse para eles que a gente ia ter algumas mudanças, né, ia alterar algumas coisas, a mãe não ia estar mais às 11 horas na escola, eu poderia me atrasar, porque minha aula na faculdade terminava meio-dia e eu tinha um deslocamento e tal. Então eu trouxe meus filhos para o meu universo, Ai, que né. lindo. Então, assim, tem como. O conselho que eu dou é exatamente esse de você levar os teus filhos, de levar as pessoas que antes você se dedicava exclusivamente para esse teu novo mundo, para esse teu novo momento. Segunda pergunta, Patrícia, 37 anos. Você teve medo de não conseguir voltar ao mercado de trabalho? Muito. Muitas vezes, tem até um episódio que os meus filhos chegaram no Dia das Mães e me pediram: "Mãe, na tarefinha tem que levar um instrumento de trabalho da mãe". Eu disse: "Leva uma vassoura, outro leva um balde, outro leva um rodo", né. Então, assim, teve muito medo porque, eu vivi hoje a gente tem internet que a gente sabe das informações, né, que existem várias pessoas na minha mesma situação, mas naquele momento não, né, eu não tinha essa informação. Para mim eu era sozinha no mundo. E agora vamos para a última pergunta. Carlos, 39 anos. Qual conselho você daria para jovens mulheres que estão começando a sua carreira? Gente, foquem, né, no que você quer, priorizem. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo. Eu até digo: "Procure saber tudo, mas seja bom em alguma coisa", né. Então, se você quer ter uma vida profissional, eu quero ser mãe e quero ser uma profissional, você consegue, né. Não é fácil, não é um mundo de princesa, né, você vai trabalhar com sono, você às vezes vai ter que deixar de trabalhar, mas é possível, né, você conciliar, você ter uma vida profissional, apesar de não ter o curso interrompido, seja por uma gravidez, né, por um casamento que não deu certo e você teve que parar para você recomeçar, mas recomece, se reinvente e ter a vida profissional, ter sua independência financeira. Eu sempre falo para as mulheres: quando você tem independência financeira, você tem voz. A sua voz é escutada de outra forma. O seu sucesso vem dessa determinação. Você determinou que, além de ser mãe, quando ele estivesse numa idade maior, eu ia começar do zero. E você começou. Né? Isso é lindo, a determinação, né? Porque muitas vezes nós culpabilizamos o outro, né? O mundo, as pessoas, às vezes o cônjuge. Mas cadê a determinação? Como é que você está lidando com isso, né? Pois muito obrigada, né? A Obrigada. sua história é inspiradora. Só não me inspira a correr, porque eu não consigo. Acho que eu já corro demais. Mas é isso, né? Você inspira de todas as formas, né? E é bom que quando você compartilha, você dá voz para do mundo, né? Para tantas outras mulheres, né? Para que elas possam perceber que se você pôde, né? Ela também, né? Se determinar, se construir, se ir para o caminho certo também. Eu digo sempre que tá triste, estuda, tá com raiva, estuda, né? Tá lisa, estuda, tá apaixonado, estuda. Então, assim, o estudo, né? Você foi Sim. por meio do conhecimento, por meio do estudo, e isso é fantástico. Pois, gente, muito obrigada, que já já eu volto para o nosso próximo bloco. Vim lhe apresentar hoje a EAEB, a Entidade Estudantil de Apoio ao Estudante do Brasil. A EAEB é uma entidade credenciada junto à ETUFOR. Casqueiro, qual é essa nova parceria da TV União, da Rede Multi de Comunicação com a EAEB? A EAEB faz sua carteira da meia cultural. Lá você vai poder pagar a meia no teatro, no cinema, no show, no estádio de futebol e no beach park, conforme determinação de lei. Só serve as carteiras das entidades credenciadas no estado do Ceará para ter o benefício de 50% dentro do beach park. A carteira da meia cultural não serve para o transporte coletivo, mas você pode adquirir a sua carteira. Estou estudando, meu filho está lá na creche, Casqueiro. Você já pode solicitar a sua carteira. Da creche, após graduação, após doutorado, você pode ter a sua carteira da meia cultural. Ajude o nosso parceiro, mantenha contato por esse telefone e solicite sua carteira.
do nosso 23º programa Imersão na Educação e Saúde com profissionais de sucesso. Hoje o tema foi super bacana, falando de superação de mulher que ressignifica sua história, com a psicóloga Denira Raulino, que contou toda a sua trajetória de sofrimento na infância, na vida adulta, né? E agora, em 2023, teve um AVC e hoje ela foi agraciada com uma recuperação maravilhosa, está grávida, se Deus quiser, o próximo mês está com o neném no colo. Então, isso é superação, né? São os desafios. E também conversei com a engenheira de alimentos, Débora Mendes, que contou a sua história, né? Fez opções de ser mãe para depois de construir uma carreira profissional brilhante, professora, desenvolve vários projetos aí na sociedade. Então é isso, mulher. Você pode, você é forte. Todas as vezes que você estiver triste, está se sentindo vulnerável, incapacitada, lembre que existem mulheres que inspiram e essas mulheres nos trazem forças. Um abraço, até mais.